É o seu, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal da live. Eu vou dar os recadinhos da casa. Horário de funcionamento da nossa casa. Todas as terças e quintas, às 20 horas. Sextas, 14. Sábado, nós temos a evangelização infantil, onde é direcionada para as crianças, a partir das 8h30. Domingo, 2 horários. 9 e 10h30. Não deu para vir na casa, com exceção do sábado e do horário das 9, todas as nossas outros dias as palestras são gravadas. Então, não deu para chegar ainda na casa, já sintoniza lá através do nosso canal do Facebook, que nós vamos estar lá ao vivo, ok? Como eu falei, ao sábado a gente tem a evangelização, onde Jesus é apresentado às crianças, né? Então se tiver sobrinho, enteado, filho do vizinho, aquela criança que sempre fica na tua casa, traz ele aqui para ele conhecer Jesus, né? Eu fico imaginando como que esse ser humano vai crescer, né? Vai ser um ser humano show de bola. Então, não percam a oportunidade. A partir das 8h30 é só chegar e o pessoal vai apresentar Jesus, né? Nossa casa vive de doação e desde já a gente agradece, porque a gente recebe muita doação, mas é através dessas doações que a gente consegue manter a nossa casa aberta, graças a vocês, porque essas peças chegam aqui na casa e elas são repassadas através do nosso bazar e é onde a gente usa o dinheiro para pagar água, luz, aluguel, né? Essa propriedade não é nossa ainda, né? A gente não tem um imóvel próprio, não temos nenhuma ajuda governamental, então é através do bazar que a gente consegue manter a nossa casa aberta. Então, se puderem continuar nos ajudando, agradecemos de todo o coração. Bem como a gente ajuda uma quantidade de famílias que muitas das vezes só tem essa cesta básica que eles recebem aqui na nossa casa. Então, também é através das doações que a gente consegue assistir essas famílias. Então, se puderem também nos ajudar, agradecemos. Seja trazendo um pacote de alimento, ou mesmo com dinheiro, que nós temos Pix. Então, a gente agradece de todas as formas, né? Evangelho no lar, todo mundo aqui, nós aqui estamos fazendo, com certeza, e só nós que fazemos sabemos o quanto que ele é benéfico e importante para nós. Toda semana vocês falam a mesma coisa. Sim. Falamos por quê? Porque é um bem tão maior, tão grande, que a gente reforça mesmo. Por quê? Toda noite a gente fecha a nossa porta física. A gente passa a chave fisicamente. Para evitar que outras pessoas, né, que não tenham a permissão de entrar. Com o Evangelho é a nossa chave também, só que espiritual. Muitas vezes nós temos situações dentro da nossa casa que a gente não entende o porquê que os pais brigam, irmãos não se dão, o cachorro fica sempre doente. E a gente muitas vezes não entende o que acontece. Muitas vezes é um irmãozinho que entra dentro da nossa casa, um irmãozinho espiritual, menos esclarecido, e começa a nos induzir a tomar certas atitudes que não são legais. Com o Evangelho, inicialmente ele vai ficar fora, ele não vai conseguir penetrar dentro da nossa casa. Com o tempo, ele até vai. Mas como assim? Com o tempo, se a gente estiver mais fortalecido, nós não vamos deixar que eles interfiram na nossa vida, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai participar dessas reuniões e vai aprender assim como a gente, né? Por isso que a gente sempre fala, muito simples, uma vez por semana, 15 minutinhos, junta a família, lê um trechinho do Evangelho, rapidinho discute, faz oração e encerra. Ainda não sei fazer Evangelho. Todos nós aqui estamos aptos, né? Se vocês conhecerem algum trabalhador da Casa do Caminho,
todos nós estamos aptos a ensinar a fazer o Evangelho. Mesmo assim, não consegue fazer, vamos fazer chamadas de vídeo. A gente faz junto, algumas vezes até vocês pegarem o jeito. Ok? Muito bom o Evangelho. Não é uma prática espírita, é uma prática de Jesus, que ele já fez o primeiro Evangelho lá na casa de Pedro. Então, não tem esse problema de ser qualquer religião pode fazer, porque a gente vai estar se reunindo para falar de Jesus. Ok? A gente tem aqui na casa Evangelho para emprestar, para dar, para doar, para vender. É só falar com a gente, tá? Pessoal da live, é só pegar e falar através do número do nosso WhatsApp. Preciso de ajuda com o Evangelho, que alguém vai entrar em contato e vai ajudar. Bom? Aproveitando, pessoal da live, corre lá e peguem a aguinha. Nós vamos fazer a fluidificação dessa água. Então não percam a oportunidade. Tá bom? Como nós estamos aqui, eu acho que são só esses os detalhes. Nesse instante, então, convido a quem se sentir à vontade a fechar os olhos e vamos agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Agradecer aos nossos mentores individuais. Agradecer ao Dr. José Maurício, mentor dessa casa, e toda a sua equipe, que já aqui está, e bem como também mandando seus emissários nas casas das pessoas que estão assistindo essa live, seja o dia e a hora que for, e derramando sobre cada um os seus fluidos revitalizantes. Nesse instante, de todo o coração, agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos em pé, por termos a nossa saúde, o nosso alimento, e rogamos a Deus e a Jesus que possamos assimilar tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite, perdão, e que possamos principalmente aplicá-los em nossa vida e assim possamos trilhar mais um degrau da nossa jornada evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante, então, vamos desenvolver com muito amor a nossa querida Xenici, minha amiga de coração, que vai trazer a nossa palestra de hoje. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Ai, vou cobrar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da live. Cá estou mais uma vez. Aqui, filha. Pois é. Mas olha, vai, e eu volto. Eu não vou, mas eu volto. Cá estou. Vamos hoje nos reunir aqui. Sabemos que essa casa está assim inundada de espíritos maravilhosos, espíritos de luz que se encontram aqui para fazer parte desse momento conosco. Então é com muita alegria que a gente tem que falar de Jesus, falar o que a gente realmente está aqui para falar. Então nós vamos falar um trecho hoje do Evangelho da Verdade, está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Mas a gente sempre faz uma ponte com o Evangelho, né? A gente fala do Evangelho porque é a referência da gente. Porque se a gente for buscar um ensinamento, vai estudar para uma palestra, uma reflexão, mesmo que a gente use o livro que nos foi indicado, a gente sempre vai buscar no Evangelho para entender, fazer um link daquilo que a gente realmente precisa falar. Né? Então, nós vamos encontrar, sim, esse assunto, tanto no livro Caminho, Verdade e Vida, mas também vamos encontrar explicações no Evangelho. Fala lá sobre a cada um. O tema é esse, a cada um. Tá? Então, o que quer dizer a cada um? A responsabilidade, né? O que cabe a cada um de nós? O que nós estamos fazendo aqui? Eu gosto muito quando eu vejo aqueles exemplos em um WhatsApp que falam assim, viemos sozinhos, voltaremos sozinhos. Nem a roupa não vamos ser nós que vamos escolher por nós. E é isso mesmo, a cada um de nós. Então, a cada um, temos que pensar que
responsabilidade temos aqui? O que precisamos saber? O que precisamos aprender ainda? E o que também precisamos ensinar? Em alguns momentos da vida, a gente se coloca no lugar de quem aprende. Em outros momentos, de quem ensina. E assim nós vamos progredindo, e assim nós vamos evoluindo. E é por isso que a gente fala de responsabilidade no próprio caminho. Porque é de nossa responsabilidade mesmo. Toda a nossa trajetória, tudo aquilo que nós viemos aqui fazer é da nossa responsabilidade. Portanto, não cabe a nós colocarmos na casa do vizinho, nem na porta do outro, e se fazer aquela famosa pergunta que eu me fiz durante algum tempo na vida. Por que será que eu tenho que passar por isso? Né? A gente se faz essa pergunta. Depois a gente vai aprendendo que tudo aquilo que chega pra gente, todas as experiências que a gente vive, tem um propósito. Tudo tem algo a nos ensinar ou temos a aprender com aquilo. Né? Então, é importante que a gente sempre pense o que é essa responsabilidade com o próprio caminho. E o que a gente está fazendo com esse caminho que a gente está trilhando? Tá? Estamos realmente usando isso com sabedoria? Estamos mesmo aqui seguindo os desígnios do Pai de acordo com aquilo que nos foi ofertado lá atrás, lá no momento em que a gente fez a escolha de estarmos aqui nesse planeta? Então é uma pergunta bem impactante, que a gente nos leva a uma reflexão muito grande. Olha, mas eu não sou feliz porque eu não tenho o trabalho que eu gosto, eu não sou feliz porque eu não moro com a família que eu queria, eu não sou feliz porque eu não tenho a casa que gostaria, não tenho o carro do ano. Mas nós precisamos de tudo isso para sermos felizes? Não, não precisamos. Todas essas coisas, elas são necessárias, porque nós estamos encarnados e nós precisamos sim, né, de conforto, precisamos do bem-estar, precisamos lutar para que tenhamos todas essas coisas. Então é importante sempre pensar como nós estamos caminhando, como é a nossa trajetória aqui, como filhos encarnados. Então, esse tema a cada um nos leva a uma reflexão muito importante, muito grande. Né? Nos remete a todo um papel lá da nossa infância, nos traz tudo aquilo que a gente foi e o que a gente fez de toda essa trajetória que a gente trilhou. Então, é muito importante. Vejamos então aqui. Funcionou, gente? Funcionou, né? Da última vez que eu estive aqui não funcionou, né? De usar o plano B. Eu escolhi essa capa porque realmente estava muito ligado ao assunto que eu iria falar aqui. Então, a cada um com o seu jeito. Cada jeito é de um. Né? Então, quer dizer que cada pessoa é única, cada ser é único. Não dá para dizer, essas pessoas podem até ser parecidas. Até mesmo irmãos, quando são gêmeos, não são iguais. De forma nenhuma, não são iguais, são únicos. Né? Às vezes a cor do olho é diferente, o tamanho é diferente, o corpo também é diferente, não são iguais, formas de pensar diferentes, temperamentos diferentes, então é tudo. Então por isso somos seres únicos e com um único papel aqui, sermos felizes e trabalharmos para o nosso bem e para o bem da humanidade. Né? Lembrarmos sempre que apesar de sermos únicos, não estamos aqui sozinhos. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para ensinar, para fazer o bem, né? Para trabalhar a lei do amor.
Então, sim, cada um tem seu jeito, né? E a gente precisa respeitar todos. Eu acho que nós não vivemos uma época em que se fala tanto, mas tanto de cada um aceitar o outro como o outro é, como agora, né? E como nós temos exemplos disso o tempo todo. Se escuta o tempo todo, mas antes não se tinha essa situação, antes não se tinha tantas pessoas doentes, não se tinham tantas pessoas com diagnósticos assim ou assado. Só que as pessoas ficavam, né, nas suas casas escondidas da vida. As pessoas não apareciam porque elas eram tidas como pessoas, né, deficientes, pessoas incapazes. E agora, nós chegamos num estágio de evolução que não nos é mais permitido isso. Nós precisamos aceitar tudo como realmente Deus colocou para a gente. Mesmo que sejamos únicos. Mas nós estamos inseridos, né, num planeta em que nós estamos vivenciando provas e expiações. E é necessário que a gente ajuste tudo isso. Portanto, crescimento espiritual é de responsabilidade nossa. Nós devemos estudar e crescer, evoluir, ensinar. É bem verdade que nós estamos engatinhando ainda. Né? Estamos engatinhando, mas nós estamos evoluindo, isso que é importante, né? Nós estamos conseguindo avançar. Então, essa reflexão de hoje nos diz assim, a reflexão apresentada nos convida à compreensão de que o crescimento espiritual depende de responsabilidade individual, evidenciando a importância da transformação interior, da prática contínua do bem, do alinhamento entre a fé e atitudes do cotidiano. Então depende de quem? De nós, única e exclusivamente, da nossa fé, do nosso crescimento, daquilo que nós realmente vamos fazer com aquilo que aprendemos. É responsabilidade nossa. Quando a gente não sabe algo, é possível que se aceite, né? Olha, a pessoa não sabe, então a gente não pode cobrar porque a pessoa não sabe. Mas quando a gente já aprendeu, quando a gente já sabe, qual é o nosso dever? Colocar em prática, através da lei do amor, através da solidariedade, da esperança, do carinho, da resiliência e principalmente da empatia, né? Bom, seguindo ainda, enfatiza-se também que o verdadeiro crescimento acontece por meio da prática do bem, sem dúvida, não há outro caminho, né? Da disciplina e vigilância, reforma íntima, né? Não tem outra coisa, para vigiar e orar, reforma íntima, a gente precisa estar o tempo todo alinhado com pensamentos e ações com os ensinamentos do Cristo. E é por isso que a lição diz, né? A cada um é dado, então, a sua parcela de responsabilidade, a sua parcela de compromisso aqui, né? E dando sequência ainda, podemos dizer que, por fim, reforça que o caminho correto exige constância e esforço. Nada vem pra gente de mão beijada. Até porque se chegar pra gente dessa forma não tem mérito algum. Portanto, é necessário que se passe por todos os caminhos, por todas as experiências, por todas as vivências e conhecimentos, para que a gente possa, então, melhorar as atitudes, melhorar as nossas imperfeições e continuar no caminho do bem e da verdade. Indo em frente ainda, passamos demais.
paz, vamos lá, volta aqui, Genesi. A vida nos convida a cada instante a assumir responsabilidade por aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. O tempo todo. A gente diz, mas eu estou pensando em voz alta. A gente fala às vezes, né? Só pensei em voz alta. Né? Mas é responsabilidade nossa até o pensamento que não é em voz alta. Porque nós somos o tempo todo vigiados, né, pela nossa consciência. Nós somos cobrados o tempo todo. Então é preciso que a gente tenha consciência dos nossos atos. Não há crescimento verdadeiro sem decisão íntima de mudança. Ninguém muda ninguém. Esse é o fato. Tá? Mas se nós tivermos consciência que nós precisamos mudar, se nós tivermos consciência da importância que isso vai ter para o nosso processo evolutivo, tá? Isso já vai ter valido a pena. Então é muito importante que a gente tenha consciência das decisões, né, daquilo que a gente busca como verdade e como fé. Cada um de nós é chamado a olhar para dentro, reconhecendo que a transformação começa no próprio coração. Até é redundante falar, né? Mas é isso mesmo. Quando a gente quer mudanças, a gente diz assim, não, eu preciso mudar. Precisa mudar tudo, mudar a rotina, mudar tudo. Se a gente não propuser essa mudança, a gente mesmo nada muda. Fica tudo no mesmo lugar. Não acontece isso no dia a dia? Às vezes diz assim, não aguento mais trabalhar nesse lugar, preciso mudar de trabalho. E que tal se nós mudarmos a nossa postura, a forma como a gente... Será que alguma coisa muda também no ambiente? É a mesma coisa quando a gente quer mudar um móvel na casa, né? A gente quer mudar alguma coisa de lugar para ver se fica melhor. É a mesma coisa. A gente precisa fazer muitas vezes essa mudança interior. Às vezes a mudança não tem que ser do outro e nem tem que ser do local. A mudança precisa ser nossa. E o que às vezes ainda ocorre é que as pessoas que estão ao nosso redor estão lá torcendo para que façamos essas mudanças. Tá? Em que momento, Genesi, isso pode ocorrer? No momento de ansiedade, no momento de depressão, no momento de tristeza, em que a gente precisa levantar a cabeça, em que a gente precisa se colocar e sair dessa condição, dessa inércia em que a gente se colocou. E aí a gente consegue avançar. Tá? E tudo começa a ter um outro sentido. Olha que textinho pequenininho, mas maravilhoso, né? Seguir o caminho do bem não é apenas desejar, mas praticar diariamente, mesmo que nas pequenas atitudes. Eu não posso dizer, eu vou mudar. Né? Eu vou usar outro exemplo aqui, eu vou fazer dieta esse ano. Começo na segunda-feira a minha dieta. Só que a gente nunca começa dieta. Então teve mudança? Não, porque a mudança tinha que ser minha, não do outro. Eu é que tinha que me posicionar para fazer isso. Então ela tem que começar por mim. Então não interessa se é na segunda, na terça, não interessa o dia, o ano, interessa que isso ocorra, né? É na disciplina silenciosa, na vigilância dos pensamentos, na escolha constante pelo que é correto que nos aproximamos da verdade. E é isso, constância. Constância exige estudo, exige da gente cuidado, exige da gente prática e união. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, apesar de saber que nós somos únicos. Então é importante sempre que a gente avalie as atitudes, as palavras, né? E se a gente levar em consideração que as palavras, né, têm poder, que a gente transforma através daquilo que a gente vai proferir, que a gente consegue mudar uma situação, e eu nem diria o outro, mas a gente consegue mudar uma situação, então
nós realmente temos que fazer essa nossa reforma íntima para que saibamos que aquilo que estamos falando vai atingir o outro de forma positiva e não negativamente, tá? E nem atrapalhar a vida do outro. Então, apesar de sabermos que somos seres únicos, que estamos aqui em crescimento, em evolução e que precisamos continuar a nossa caminhada, nós ainda temos que lembrar que ao meu lado caminha alguém, ao seu lado caminha alguém, ao lado de todos caminha alguém. E que muitas vezes esse outro está apenas esperando um passo nosso, uma palavra nossa, uma decisão nossa, para que as coisas aconteçam. Então, mudar depende só de nós. Apenas, única e exclusivamente. E assim, vamos seguindo. Opa. Eu conheço. Alguém conhece? Eu conheço. Conhece a pessoa? Conheço você. Bom, então vamos lá. A fé por si só precisa caminhar junto com as ações. Fé sozinha não move montanha. Então precisa ter ação, mudança, né? É preciso viver aquilo que se acredita. Por isso que somos únicos. Porque cada um de nós tem a forma de ser, a maneira de pensar, a maneira de escolher, de fazer as coisas e de se colocar na vida. Então, nós devemos, sim, respeitar o outro, tá? Porque depende de cada um. E cada um, que é mais importante ainda, cada um tem seu tempo. Não adianta acharmos que a gente vai lá mudar o outro. Não, mas tem que ser agora, você tem que ir lá na Casa do Caminho, porque lá você vai fazer o Evangelho e você vai conseguir mudar. Não. Cada um no seu tempo, cada um trilhando o caminho, passo a passo, mas não deixando de fazer. Então, e passo a passo, com esforço sincero, vamos construindo um caminho mais leve, mais consciente e mais alinhado com os ensinamentos do Mestre. Então, vejam como é importante, apesar de estarmos só, a cada um é dada uma missão aqui. Nós não estamos aqui, ninguém. Sinto dizer, gente, que não tem ninguém aqui passando férias, Estamos todos aqui a trabalho. E muito trabalho, Dá pra gente perceber que é muito trabalho. Bom, aqui eu coloco o texto na íntegra, Exatamente como ele aparece lá pra gente no Caminho, Verdade e Vida, Coloquei, ele não está nem resumido, ele está inteirinho, apenas sintetizei, organizei para que pudéssemos comparar tudo aquilo que a gente falou aqui, que a gente refletiu, com o que está lá no Caminho, na Verdade. Então, meus queridos, é com coração cheio de alegria que a gente vem trazendo aqui mais essa reflexão e lembrar sempre quanto a gente aprende todos os dias, todos os momentos. Lembrar que apesar de sermos seres únicos, de estarmos aqui, nos é dado todos os dias uma nova oportunidade de crescimento, de estudo, de valorização da vida. Então, que possamos trilhar esse nosso caminho com todas as nossas decisões da forma como achamos que deve ser, mas não nos esqueçamos, nós não estamos sós, Há alguém que olha por nós, alguém que está sempre ao nosso lado, ainda que estejamos sozinhos. Então, a cada um cabe trazer consigo na sua bagagem muita fé, muita esperança, muita solidariedade, muita resiliência e empatia. Porque isso não pode não pode faltar na nossa bagagem.
Então, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada ao pessoal da live que esteve presente aqui, também conosco, para que possamos fazer essa reflexão, certo? E aí, vamos então ao nosso muito obrigado, com a pessoa que vocês também não conhecem. Não vamos apresentar. Né? Certo? Obrigada, gente. Imagina. Obrigada, né? Cada um. A cada um. É dado. Dado, a gente tem que, né? Seguir. Então, ainda com essa reflexão em nossas mentes, no nosso coração, pessoal da live, corre lá, já pega a aguinha, que nesse instante nós vamos estar fazendo a fluidificação e peço a ajuda de vocês aqui no salão para envolver com muito amor a Rosilene, que vai direcionar as nossas vibrações e a fluidificação das águas. Nesse momento, vamos envolvendo o nosso planeta numa cor verde muito intensa, uma cura, aquilo que estamos precisando nesse momento. Vamos vibrando muito amor, muita compreensão, muita aceitação. Vamos vibrando segurança às pessoas que se encontram em situação de rua. Vamos vibrando acolhimento àqueles que se encontram em orfanatos. Vamos vibrando saúde para as pessoas que se encontram em hospitais ou mesmo doentes em suas casas. Vamos vibrando discernimento aos dirigentes, em especial aqueles países que se encontram em guerra. Vamos vibrando muito amor às crianças que se encontram em orfanato. Vamos nesse momento pedindo licença para vibrar discernimento, aceitação e compreensão a nós mesmos. Vamos também vibrando pela unificação do Evangelho em torno de Jesus. E vamos pedindo que os nossos amigos espirituais coloquem o remedinho que cada um precisa nas águas aqui do salão e das pessoas que se encontram em casa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. E nesse instante, então, vamos envolver o Mário, que fará por nós um passo coletivo, e se for com a permissão de Jesus, ele possa também trazer a palavra no meio. Boa noite a todos. Boa noite. Quantas vezes questionamos nosso Pai? Quantas vezes questionamos a maneira como Ele nos traz dia a dia? Será que isso é justo? Será que Ele não está nos livrando, nos colocando sempre à sua frente, amando a cada um, vibrando o seu sucesso, tirando as suas dores e sempre te carregando nos ombros para que você carregue o seu fardo mais tranquilamente. Quantas vezes Ele não te livrou de fatos, de casos
não te livrou de um acidente, não deixou você atravessar a rua naquela hora, não deixou aquela panela explodir. Brecou aquele carro que vinha para te pegar. Mas nós, na nossa pequenez, questionamos, porque queremos muito mais. Queremos tudo na hora, do jeito que nós queremos. Mas será que é essa a vontade? Será que esse querer é o melhor para nós? Vocês sabem de fatos, muitos ao redor do mundo, de pessoas que se tiveram livramentos, fatos que ocorreram, e como explicar isso? Aquele que perdeu o avião, porque estava num trânsito engarrafado, esmurrando o volante, bravejando. E quando chegou no aeroporto, o avião já tinha acabado de sair. E ainda no aeroporto, aquele avião que devia estar dentro, já estava no solo. E aí você chora, porque vê o amor de Deus para contigo. E você se sente tão pequeno, porque você bravejou, porque você achou que estava esquecido, mas você está ali. O que eu quero mostrar a vocês que usem de seu discernimento, do seu amor consigo mesmo, inclusive, para amar, para buscar a Deus, a Jesus, de forma que seja feita sempre a vontade de nosso Pai e não a nossa em primeiro lugar. Que saibamos esperar, que saibamos que a hora justa é a hora que Ele coloca a mão no seu ombro e diz: vai, filho, vai, meu amado filho, eu estou aqui. Amem todos os dias de vossa vida. Não deixem nunca que alguém questione o amor de nosso Pai. Pensem nisso sempre. Vamos ser mais humildes, mais calorosos, que nosso Pai, que tudo vê, que tudo sente, abençoe a cada um, abençoe a todos,
Abençoe esta casa. Abençoe este lar. Abençoe o trabalho de cada um. Abençoe seus pensamentos. Boa noite a todos. Obrigado, queridos irmãos, pelos ensinamentos. Que Jesus possa a cada vez mais iluminar sua jornada evolutiva. E assim, vamos envolver nesse instante a Rosana, que fará por nós a prece de encerramento dos nossos trabalhos essa noite. Vamos agradecendo a Deus, nosso amado Pai, a Jesus, nosso querido Mestre e irmão. Vamos agradecendo a toda a equipe que esteve aqui, nos acolhendo, nos amparando, dando tudo o que precisamos, tudo aquilo que estamos necessitando. Muito obrigado por essa oportunidade de aprendizado que tivemos, que a gente consiga verdadeiramente colocar em prática no nosso dia a dia, Pai, para que um dia sejamos merecedores de estar na Tua presença. Pedimos o Seu amparo, o Seu auxílio e a Sua proteção sempre, para que possamos cada vez mais nos fortalecer nessa caminhada. Pedimos, Pai, que nos acompanhe até os nossos lares, com muito amor, com muito carinho, e que tudo aquilo que recebemos aqui na noite de hoje, possamos levar para aqueles que vamos encontrar em nossos lares. Mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal da live. Uma boa noite a todos. Boa noite.